Atenção, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Respondendo perguntas enviadas por vocês na aba de comunidade e respondendo elas ao vivo junto com a presença do chat maravilhoso que participa de todas as lives aqui. Então, simbora. Pergunta número 1 vem da Clay Machine 7961. Diz assim, você é muito parecido com um amigo meu da adolescência. Um cara que era bonzão de skate e andávamos juntos. Você também andou de skate ou teve alguma tribo de adolescente? Pergunta nada a ver, só porque não imagino alguém fazendo essa. Então, olha, curiosamente, Clay Machine, você não é a primeira pessoa que me fala que eu pareço com um amigo de infância. Sabe quem fala que eu também pareço com um amigo de infância? É o Samuel. Nosso querido Samuel, descamisado, que agora tá se chamando Samuel Como é que é? Saddam. Samuel Saddam, que nome maravilhoso. Ele fala que eu sou a cara de um brother dele também. Que inclusive andava de skate. Será que vocês são brothers? Vocês andam junto? Bom, eu não ando de skate e eu não fazia parte de tribo nenhuma na adolescência, não. Eu queria fazer parte, mas não fazia, não. Só da tribo de Judá, né? Verdade, crente, né? Tribo crente. Mas nessa época eu não era crente. Não sei. Próxima pergunta. Pergunta do Daniel Skater P. Você é comunista? Eu só sou uma coisa. Eu quero que o chocolate seja o meu herdeiro dos biruta da direita aí, cara. Eu sou herdeiro do Luigi. Do Ludiverso. Não, cara, eu não diria que eu sou um comunista. Eu acho que o termo comunista acaba sendo usado de uma maneira meio doida, assim, né? Mas até onde eu sei, comunistas são uma galera que estuda bastante sobre o tema, lê muitos livros a respeito, não é o meu caso ainda. Se eu fosse um comunista, eu diria que eu sou um pré-comunista, eu sou do ensino fundamental do comunismo. Mas definitivamente capitalista é que não sou. Mas eu sou do povo. Chama a música do Biquíni Cavadão. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo vocês são diferentes. Tá vendo? Pergunta do cara real. Por que você acha que pessoas, em grande parte, humildes, são recorrentemente ludibriadas por esquema de pirâmide, como a teologia da prosperidade e os coaches? Acredita que esse fenômeno também é decorrente da ausência do Estado? Como a sociedade poderia enfrentar esse novo fenômeno de exploração e dominação? A legião de pessoas enganadas que se calam ou fazem pela lógica da vergonha do abuso. Perguntinha boa, né? Seguinte, cara, primeiro, por que as pessoas humildes são recorrentemente ludibriadas por esquema de pirâmide? Deixa eu te falar, isso é um engano seu. Esquema de pirâmide, em geral, engana gente que não é humilde não, tá? Grande parte de quem toma golpe de esquema de pirâmide é gente que tem grana. Porque é ganancioso, porra. As pessoas são gananciosas. As pessoas são gananciosas e no Brasil tende-se a pensar, e isso tem a ver com as igrejas também, com religião, mas também é um pensamento comum, tende-se a pensar que quem tem dinheiro, ele é inteligente. Que é mais inteligente que a maioria. Então a pessoa acha que, porra, já que eu ganho dinheiro, eu sou foda, pô. E ele se acha assim também por quê? Porque em geral, principalmente no passado, quem tinha dinheiro, por ter grana, contrata pessoas que têm menos grau de instrução. Então ele vai contratar a empregada, né, o caseiro, o funcionário que em geral estudou menos que ele. Então ele tá o tempo todo cercado de gente menos inteligente que ele, então ele vai se achar ainda mais. Mas toma golpe, lindamente. Então não é só coisa de pobre. Agora, por que o pobre também cai? Porque todo pobre cresceu vendo que o rico faz treta o tempo inteiro e vence. Então ele pensa, o normal é ele pensar, mano, eu só vejo os caras vencer assim, então eu vou tentar também. A diferença é que muita gente entra pensando assim, eu sei que é pirâmide, eu sei que vai dar ruim, eu só espero que não dê ruim na minha vez. Aí é o risco, né? Então eu acho que é por isso. Agora, sobre a teologia da prosperidade, se eu acho que isso é a ausência do Estado, sim. Eu acho que se o Estado desse condições mínimas para as pessoas, e isso é papel do Estado, afinal de contas ele colhe os impostos, as pessoas seriam menos suscetíveis, de certo modo, a confiarem demais, a arriscarem demais, a entregarem muito o seu coração para certos rolês que a gente encontra por aí, tá? Então eu acho que sim, também é a ausência de Estado. E o Estado, inclusive, nesse sentido de, educacional. Pra pessoa ter condição de ir pra escola, de ter uma educação de qualidade, para que ela consiga aprender a interpretar aquelas promessas muito, muito boas, tá ligado? E sobre as pessoas terem vergonha dos abusos, todo mundo tem vergonha do abuso, né, pô?
Ninguém que foi abusado vai ficar, nossa, foi abusado. E vai falar de primeira. A pessoa leva um tempo pra poder assimilar tudo isso e de repente querer tomar alguma atitude. Mas é difícil, cara. Principalmente porque no Brasil a vítima é muito condenada, né? Você é assaltado e a própria polícia te fala assim, mas o que você tava fazendo ali aquela hora? É foda. Então, a gente tem tentado melhorar isso aos poucos, mas é difícil mesmo. Pergunta da dona Rafaela Dalvi. Bom dia, princesa. Quando vem aí o Respondendo Haters? Espero que nunca. Não sei, acho que não sei, não tenho previsão pra isso não. Pergunta da torta de abacaxi, biscoito ou bolacha? Tapioquinha. Pergunta do meu nome é Johnny, feijão por cima ou por baixo do arroz? Pergunta do DNzinho79, chocolate, como você acha que a tecnologia pode ser mesclada com a educação? Fazendo da educação mais atrativa aos alunos. É simples, inclusive, tá? Ó, quando eu tava na escola, no ensino médio, foi quando as escolas do Pará começaram a ter laboratório de informática, que é basicamente os computadores lá. Só que tinha laboratório de informática, mas não tinha internet. Então a gente basicamente aprendia a fazer PowerPoint e a digitar texto no Word. Que naquela época a gente achava que era pouco. Mas de certo modo isso nos deu costume com o computador. Que anos mais na frente foi me ajudar a entrar no mercado de trabalho. Eu não tinha medo de um computador, eu sabia onde ligar e desligar, tá ligado? Então, eu acho que Linux ou Windows, o Windows total, pô. Então, eu acho assim, só que quando eu fiz curso de informática, eu ainda peguei MS-DOS. Então, eu acho que a educação pra ser mesclada, cara, ela tem que só estar presente. Então, a escola deveria ter laboratórios de informática com professor... Isso é difícil, porque na época eu não tinha, tá? Professor específico para o laboratório de informática. Não tinha. Muitas vezes o laboratório de informática virava só um negócio recreativo. Nada contra, mas ter educação aplicada a isso, tá? O que a gente vai fazer nesse computer aqui? Vamos aprender a usar a internet? Acho que precisa disso. Então, mas basicamente acesso à tecnologia, que o pobre não tem, cara, infelizmente, tá? Então, deveria ter mais isso. E aprender a ensinar as pessoas mais jovens, principalmente, a usar as novas tecnologias, tá? Como usa o Google, tá? Como usa o ChatGPT? Sabe que isso é uma bobagem, galera? E que as pessoas não aprendem? Por exemplo, eu vejo as pessoas usando muito o Google como dicionário, e isso é um erro. Porque elas perguntam assim, como escreve coisa tal? Escreve assim ou escreve assado? Só que, geralmente, a primeira resposta do Google, no passado, não era uma resposta. Ela era só aquilo que foi mais buscado. Então, se o mais buscado for a resposta errada, a pessoa era levada a acreditar que aquela era a resposta errada. Que a resposta errada era a resposta certa, tá? Então, eu acho que deveria haver ensino sobre como usar o Google, ensino sobre como usar as IAs aí, né? O ChatGPT, tá ligado? Acho que isso precisava ter. Pergunta do canal Doguinho. Eu acho muito fácil você fazer um vídeo respondendo perguntas, camarada Choco. Quero ver um vídeo respondendo respostas. Manda uma resposta aí. Qual o último filme que você assistiu, Choco? Deixa eu me lembrar. Caramba, qual foi o último filme que eu vi? Será que foi... Cara, eu tô... O que eu me lembro agora foi o Godzilla versus o quê? Versus o King Kong. Ah, não, lembrei. Foi o filme de macaco. O Planeta dos Macacos, esse último aí. Bom filme, inclusive, tá? Bom filme. Fábio Lisboa 2629 pergunta. E aí, Xará, curto muito seu trampo. O que fez você decidir se tornar um comunicador? Número 1, uma certa inclinação. Eu, desde criança, eu sabia que eu gostaria de trabalhar falando com as pessoas. Eu sabia que eu tinha um talento pra isso. Coisa 2, necessidade. Necessidade, gente. Olha só, pra quem não sabe, né? Eu já fui, padeiro, trabalho braçal do caralho, ganhando mal. Depois eu trabalhei, quando eu fui pra televisão, eu fui editor de vídeo, que é você toma muito do seu tempo e paga mal. Eu sabia que me comunicar talvez me desse uma oportunidade melhor. Financeira, tá? Isso é doido, sabe por quê, chat? Às vezes a gente escuta tanto as pessoas falando sobre... eu queria um trabalho que eu goste e tal. E eu, cara... Claro, eu quero um trabalho que eu gosto, mas infelizmente muito do que me balizou foi ganhar melhor, cara. É foda, né? Mas gosto muito do que eu faço, graças a Deus. Mas ganhar melhor é um balizador, tá? Pergunta do Wallace. Choco, quando foi que você entendeu direita e esquerda e tomou um lado? Desde que eu comecei a trabalhar. É muito fácil você perceber quando você tá trabalhando. E como foi enxergar o entorno que você estava tendo um ideal diferente das pessoas próximas a você?
Muito fácil de novo, é só você trabalhar. É só você trabalhar, mano. O mercado de trabalho ensina muito que os patrões têm seus próprios interesses. E quando eles sentem que esses interesses estão sendo ameaçados por um funcionário, meu amigo, eles não têm vergonha nenhuma de te mandar tomar no cu, de te chamar de burro, tá ligado? Não tem nenhum pudor de te ferrar. Meu amigo, você não tem noção. Então a gente entende muito rápido, cara, isso. Foi aí que eu entendi. Pergunta do Alternative Prime Video. Por que do nome Chocolate? Então, quando eu comecei a trampar com o Instagram, eu sabia que eu precisava de um nome de usuário que fosse memorável. Porque Fábio, que é o meu nome, tem muitos Fábios por aí. Como é que eu vou fazer as pessoas lembrar de mim? E eu tinha um problema. Na igreja que eu frequentava, também já tinha outros Fábios. E aí, como eu era um Fábio de 1,90m, ficou, o Fábio grandão, essas coisas, sabe? O Fábio alto, sempre nessa vibe. E eu sempre achei isso mó chato, tá ligado? Porque eu ficava, porra, só nessa mesmo. E eu sabia que o único jeito de eu me livrar um pouco disso, e pra piorar, na época, logo que eu entrei na igreja, eu participei de uma peça gospel sobre Davi e Golias. Obviamente eu fui o Golias. Então vocês imaginam que nome que ia pegar, né? Aí eu falei, cara, eu preciso de um nome que vai me ajudar a me desvencilhar um pouco disso. E aí o Instagram já tava em alta, eu sabia que Instagram ia ajudar. E aí eu pensei, cara, eu tava de moto e eu tive o famoso insight. Chocolate Expresso. Aí eu falei, vai ser nessa. E chocolate por causa da minha cor, obviamente, tá? Jéssica pergunta, como foi o processo de entender que os pastores falavam era, digamos, uma captura mínima do que realmente estava na Bíblia? E como foi entender isso e ver que eles só colocavam o que convinha a eles? Eu tive sorte porque, quando eu entrei na igreja e eu já trabalhava na TV, o meu salário era muito baixo. Então eu fazia duas coisas. Eu pagava o dízimo, olha que doideira. Eu pagava o dízimo e comprava livro. Porque livro gospel era barato, né, assim, os livros gospel. Livro de vários pastores do mundo, assim, tá ligado? Então eu li muita coisa de vários escritores cristãos. Então eu fui tendo contato com outros pontos de vista, tá ligado? Aí eu, interessante. Obviamente que a imensa maioria desses caras eram americanos, né? Mas isso foi me ajudando. Aí eu comecei a buscar outros líderes na internet, né, outros pastores, pra ver como eles falavam sobre outros temas. Na época, no canal Gospel RBN, que é um canal da Assembleia de Deus que tem na região norte, eles tinham um programa que era, assim, a cópia do Altas Horas, tá ligado? Só que passava de tarde, chamado Antenados. A cópia, aquele programa de gente sentados numa cadeirinha, que tinha o tema do dia e a galera discutia. Então ele convidava pastores, e aí eles discutiam. Batismo no Espírito Santo, o que vocês acham disso? E cada um tinha um ponto de vista. Então eu tive a chance de ter muitos outros pastores, desde os mais descolados aos mais quadrados, falando sobre certos assuntos, que me ajudaram a formular meu pensamento. E como eu também tinha internet, né, eu ia vendo... Gente, é por isso que eu conheço muito do universo gospel. Vocês não têm noção. Eu admirava Silas Malafaia, André Valadão, Pastor Lucinho. Eu via muita coisa desses caras. Por isso que eu vi eles mudando, tá? Eu fui vendo eles mudando a rota. Então eu conheço muito desse rolê. Então, o fato de eu ver muito disso me ajudou a ir percebendo que, peraí, os pastores estão com uns papos meio estranhos aqui, tá ligado? Eu não esqueço disso nunca. Uma vez o meu pastor, né, o pastor da igreja, falou o seguinte: sabe por que os Estados Unidos são a potência que eles são mundial? Porque as leis americanas, a maioria foi baseada na Bíblia. Aí eu, na época, jovem, sem noção de história, pensei, faz sentido, né? Aí o tempo passou, eu fui vendo história e fui vendo que nada! Os miseráveis só mataram quem eles puderam. Não é verdade? Porra. Bom dia, senhor índio. Toma aqui esse lençol com varíola, né? Aí eu fui percebendo que, tem uns enganos aí, tá ligado? Então foi aí que eu fui percebendo, né? Fora que, né, obviamente eu ia vendo ao longo do tempo como eles tratavam as polêmicas familiares deles e como eles tratavam as polêmicas do mundo de fora. Então, pra quem não era do parente deles, era a lei. Pros parentes era... Calma, vamos ver, vamos orar. Inclusive, pra mim, o grande balizador foi quando um dia os pastores os líderes da igreja começaram a, do nada, eleger os próprios filhos como pastores. Gente, e se tinha... Gente, desculpa. Se tinha uma galera que seria a última da fila pra virar pastor, seriam os filhos desses caras, mano. Porque eles só comiam todo mundo. E eles, não, vou transformar em pastor aqui. Aí eu falei, uai, caralho, mano.
E aí depois eu descobri um outro rolê. Que foi o seguinte. Durante muito tempo na minha igreja, não existiam novos pastores. Porque nas igrejas do lance do G12, né, de célula, tem muito uma dinâmica de crescimento. Então, tipo assim, você vira líder de célula, sua célula cresce, e se você começa a ganhar muitas ovelhas para Jesus, você eventualmente vai virar pastor evangelista, que é o pastor nível 1. E durante um bom tempo não existiam novos pastores evangelistas nessa igreja, durante muito tempo. Aí um ano, do nada, cara, foi uns 10 assim. Aí todo mundo inocente pensando, aí que maneiro, né? Vários pastores sendo levantados. Aí eu descobri que foi o seguinte. Que o pastor-chefe do meu pastor chegou e falou assim, meu amigo, desenrola. Eu quero 10 pastores esse ano e foda-se. E você tem 2 semanas pra resolver. Aí então foi isso? Então tá bom, né? Triste. Aí eu fui me decepcionando com as coisas. É o famoso, eu fui vendo o mundo por trás das cortinas, tá ligado? Eu fui participando de reunião, vendo as coisas, assim, aí eu, caramba, bicho. Então não é porque Deus é top, é só porque alguém quis, né? Então tá bom. Foi por isso. E assim nasceram as meninas superpoderosas, exatamente. Enfim, tá aí. Perguntinhas respondidas. Vou fazer isso aqui uma vez por mês, hein? Perguntas do Choco. Beijos.